Iniciando então o nosso quadro aqui no Economia e Desenvolvimento, falando mais uma vez, trazendo para vocês algumas novidades na área da saúde. E hoje nós temos o prazer de receber o Dr. Everton Zambon. O Dr. Everton Zambon é psicólogo com mestrado e doutorado na Universidade da PUC, na Pontifícia Universidade Católica, e também professor, da graduação e da pós-graduação nessa universidade. E ele já tem mais de 25 anos de experiência em psicoterapia, como psicoterapeuta. Doutor Everton, é um prazer lhe receber aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse aspecto tão interessante e ao mesmo tempo alarmante dentro da pandemia, que é a questão da saúde mental. As pessoas estão realmente adoecendo não só fisicamente, mas mentalmente com a pandemia. O que o senhor pode nos dizer disso? Bom, em primeiro lugar, bom dia, obrigado pelo convite, Marcos, e a oportunidade de falar do tema da saúde mental nesses tempos de pandemia. A gente da área psi está até chamando de Covid mental, que é o período que a gente vem vivendo aí. E realmente houve um aumento significativo nos indicadores de ansiedade, de depressão como um todo, assim, Para ter uma ideia, Marcos, o Brasil já era campeão em ansiedade no planeta. Já era o primeiro lugar em indicadores de ansiedade. Então, nós éramos um país muito ansioso já antes da pandemia. E éramos o 5º colocado nos indicadores de depressão no planeta. Desde 2020, com a pandemia, e principalmente a partir do segundo semestre, isso aí dobrou. Os indicadores de ansiedade aumentaram 90%, de depressão dobraram. O que impacta tudo isso aí? Isso aí a gente está falando em torno de mais de 12 milhões de pessoas no nosso país passando transtornos de ansiedade e depressão de forma mais severa. Acho que eu quero trazer um outro dado aqui que impacta muito o mundo do trabalho também, Um indicador que eu trouxe aqui do INSS de 2021, inclusive, com as principais causas de afastamento. E a depressão e a ansiedade já é a terceira maior causa de afastamento. Impressionante isso, doutor. E aí, diferente das demais causas, como LER, DORT, doenças osteomusculares, esforços repetitivos, dores nas costas, que muitas vezes são que é o segundo, motivos de afastamento. E a própria esforço repetitivo, que é a primeira. O retorno do trabalhador é mais rápido nessas duas primeiras. Já no caso de depressão e ansiedade, a gente sabe que o retorno é mais longo, o tratamento é mais longevo. A gente precisa associar a psicoterapia, associar a medicação e tentativa e erros, acertos. Então, não é uma coisa rápida. Isso tem um impacto, obviamente, para as organizações muito grande, com um maior afastamento das pessoas. Um impacto, na verdade, até econômico, Sim. Muitas vezes as pessoas não se dão conta, mas acaba prejudicando todo o sistema econômico e todo o funcionamento, inclusive, do país, porque as pessoas acabam se afastando, por afastamentos prolongados. E nesse quesito, inclusive, da questão dessa emergência, vamos dizer assim, da saúde mental dentro dessa nossa pandemia, doutor Everton, como é que o senhor vê, inclusive, a questão do consumo de medicamentos nesse sentido? Porque a gente sabe também que o Brasil é um dos campeões em uso de medicações psicotrópicas, medicações que têm ação dentro do comportamento do indivíduo e que muitas geram dependência. Como o senhor, como psicoterapeuta, tem visto isso e visto o papel da própria psicoterapia no sentido de minimizar ou pelo menos atenuar esse efeito? Nós somos um país já que tem uma tradição da automedicação. E por mais que existam medicamentos controlados, parece que o Brasil sempre tem algum jeitinho que as pessoas conseguem, principalmente ansiolíticos. Então, a gente tem alguns indicadores que mostram o Rivotril, o famoso Rivotril, clonazepam, como das medicações mais vendidas no país. E isso retrata a foto de um país ansioso. E o que é ansiedade, na verdade? É o medo do futuro. Quem não tem medo do futuro, ainda mais em tempos dos quais estamos vivendo, Então, é um cuidado a mais que a gente precisa ter, porque são remédios que geram, as pessoas ficam efetivamente viciadas nisso, E ao invés de gerar uma independência da pessoa, e por isso que é importante associar psicoterapia com a medicação, As duas andam juntos nos tratamentos de ansiedade e depressão.
né? O remédio, ele quimicamente te joga para cima, para que tu possa ter condições de tomar novas decisões na tua vida, alcançar novos hábitos, novas formas de viver, tomar decisões, né? E a psicoterapia, ao momento que tu está mais quimicamente levantado, né? Com mais energia, inclusive, para tomar elas, a psicoterapia faz tu refletir, faz tu aprofundar e tu pensar que caminhos tomar na vida. O remédio não toma decisões por nós, né? Quem toma somos nós mesmos, né? Então, por isso que é importante associar essas duas grandes ferramentas para conseguir dar conta dessas doenças que, como tu falaste, levam muito tempo e às vezes 6 meses, às vezes 1 ano, o colaborador fica afastado, gerando aí sim impacto financeiro para a pessoa, para a família, né? E também para a organização, né? Para a instituição. E para o próprio país também, né? E para o país como um todo. É verdade. Doutor Everton, e nesse sentido, assim, claro, a gente vê muitas vezes, conversando inclusive com os pacientes, quando a gente pensa, né, eventualmente no uso de alguma dessas medicações, né, eu pelo menos costumo avisar meus pacientes que a medicação acaba sendo uma pequena bengala para auxiliá-lo, né, num momento de transição onde, de fato, o tratamento, a essência do tratamento vai ser dada pelo profissional de saúde mental, né? E nesse sentido, o papel do profissional de saúde mental nesse contexto passa a ser essencial, porque é ele que realmente vai conduzir todo o processo ao longo dessas semanas, desses meses, eventualmente anos, né, no sentido da recuperação desses pacientes. Mas eu sei que uma das principais questões a ser enfrentadas é justamente a questão do medo, doutor Everton. Como tem sido assim, o papel do próprio psicólogo, né, pensando, né, nos centenas, milhares de psicólogos profissionais hoje aqui no nosso país em atuação, mas o papel do psicólogo na minimização, ou vamos dizer, na atenuação desses medos da nossa população. Nós estamos muito assustados, né? Diariamente, notícias, né, falando em índices de morte, de adoecimento, de falta de oxigênio e assim por diante. Como é que a gente pode ajudar e como profissional de psicologia pode nos ajudar mais ainda nisso? Eu te diria, Marcos, que a palavra mais falada dentro dos consultórios é medo. Né? O medo realmente ele perpassa, né? E a gente costuma dizer que o medo, até certo nível, ele me previne, ele me prepara para enfrentar a realidade, para enfrentar os problemas. Mas no momento que ele supera esse limite, ele me bloqueia, ele me congela. E isso não é fácil as pessoas perceberem. Nós vivemos num momento, né, onde a gente está sendo impactado por várias mudanças, né? Eu brinco que a pandemia, o que a educação não mudou em 500 anos, a pandemia em 3 semanas fez ela modificar, né? Então, nós estamos no trabalho, trabalhando em home office, nós estamos na educação, nossos filhos tendo aula em casa. Então, a gente tem a figura de um professor dando aula para alguém e que está do outro lado e que necessariamente não é só o aluno, né? Então, a gente tem um professor hoje dando aula daqui a pouco para uma família inteira. A gente está trabalhando em casa, a nossa vida privada e pessoal sendo misturada. Então, isso tudo para conciliar também não é fácil. Não é por nada que alguns indicadores aumentaram, como os casos de divórcio, por exemplo. Conflitos, né? Conflitos, né? A gente já sabia que os divórcios, desde a lei lá de 2010, que modificou e flexibilizou, tinha um aumento de 2% ao ano. Para tu ter uma ideia, no ano passado aumentou 13% esse indicador. E é claro, a gente não pode ser alarmista assim, a pandemia, as pessoas estão mais próximas, brigaram. Não, a gente tem muitas pessoas que essa aproximação e essa crise fez com que eles se fortalecessem na relação. Então, não é uma coisa assim simplesmente, não, o que estava ruim, daqui a pouco a coisa explodiu mesmo, né? Mas tem muitas pessoas, muitas famílias que se aproximaram e conseguiram e estão conseguindo aprender com essa crise. Na verdade, o medo, eu queria até citar uma pesquisa interessante feita pela Datafolha em 2019, então antes da pandemia, onde ela retrata os 4 principais medos dos brasileiros. Então, o primeiro maior medo, com 27%, é o medo de ter câncer. Na questão de saúde, portanto. O segundo maior medo é o medo de ser assaltado, da violência, com 14%. O terceiro é o medo de ficar desempregado, com 12%. É o medo do sustento, o medo do financeiro, né? E o quarto, de ter um acidente vascular cerebral, né? Um AVC, com 8%. Então, dos 4 maiores medos dos brasileiros, 2 alinhados com a saúde. Então, a gente está basicamente há 1 ano e meio desde o início da pandemia falando com o medo,
de morrer, o medo de adoecer, o medo de ter sequelas, né, e tudo mais. Então, obviamente que isso impacta muito a todas as pessoas. E a gente precisa, sim, buscar profissionais, né, o nosso médico, o nosso profissional da área de saúde mental que possa estar nos apoiando. E esse profissional de saúde mental, eu coloco como exemplo a nossa própria atuação na clínica Clarté, pela integração que existe, né, e a troca de informações. Eu acho que isso que acelera muito a melhoria do paciente, isso nos dá mais condições de atender de forma integral. Perfeito. Doutor Everton, assim, pensando, nós estamos nos aproximando já do final do nosso programa, mas como o senhor imaginaria, assim, como mensagem final para o nosso público, em especial dentro desse último aspecto que o senhor trouxe para nós, que foi a integração das multidisciplinas, né? O multiprofissionalismo, né? O aspecto da abrangência de vários profissionais atendendo o indivíduo dentro dessa questão de saúde mental. Que mensagem final o senhor poderia trazer para o nosso público nesse sentido? Como imagina ser isso num mundo pós-pandemia em especial? O que será do mundo, né, na pós-pandemia, né? Na verdade, essa é a pergunta do milhão, né? A gente costuma brincar, né, Marcos? Porque hoje a gente tem vários artigos de futurologistas, inclusive, falando sobre isso, né? E aí eu recordo que no final da Guerra Fria, ali a gente saiu do que nós chamamos de um mundo VUCA, né? E aí vem das expressões do inglês, né, que é aquele mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, né? E agora, em 2020, um antropólogo americano, ele deu também, pelas expressões do inglês, a alcunha do mundo bunny, né? Que é um outro mundo, é um mundo que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, para a gente conseguir lidar com tudo isso aí, e a nossa geração, né, Marcos, nós crescemos muito com aquela ideia assim, você precisa ter informação, você precisa ter o conhecimento. Mas hoje isso não basta, né? Hoje a gente percebe que o mundo é daqueles que mudam mais rápido, daqueles que conseguem se adaptar mais facilmente a essa transição. E nós estamos vivendo uma transição que é histórica, né? Então, eu queria, assim, de forma... deixar uma mensagem final, assim, para as pessoas que estão nos vendo, de que perdas, dificuldades, problemas, todos nós vamos passar no decorrer da vida, né? A questão é em que posição eu vou me colocar diante desse problema. Ou eu me coloco numa posição de vítima e, por consequência, eu me escondo muitas vezes, ou eu me coloco numa posição de aprender com este meu erro, com essa dificuldade. Perfeito. E errar, todo mundo erra, né, Marcos? Aliás, a coisa mais certa é que nós vamos errar. A questão é como a gente vai lidar com esse erro. E que a gente não erre as mesmas coisas, que a gente erre coisas diferentes. Perfeito, né? É verdade. E eu acho que aquele velho ditado, né, o que não nos mata nos fortalece. E eu brinco muitas vezes com os meus pacientes também de que as pessoas às vezes ficam reclamando muito, né? Tem pessoas que reclamam demais. Eu digo, a vida não é um spa. Quem é que disse que era tudo fácil? Né? A vida é uma escola. E, portanto, nós somos eternos aprendizes, realmente, né? E nós temos que focar realmente em tudo isso. Eu acho que tudo passa, a gente vale a pena, eu acho que a gente nunca se falou tanto em propósito, em sentido, em saber por que está acordando, em saber por que está lutando e pelo que lutar, né? E a pessoa que tem um sentido para dar conta de tudo isso é uma pessoa que está mais feliz e que, por consequência, vai ter uma saúde melhor e, por consequência, o seu redor todo vai estar com mais encantamento, mais saúde, brilho também, né? E harmonia, né? Que é o que todos nós buscamos. Doutor Everton, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Economia e Desenvolvimento, dentro desse nosso quadro que fala da saúde. Eu quero deixar o convite para o nosso próximo programa, né, na próxima semana, e agradecer mais uma vez a audiência de vocês aqui conosco. Doutor Everton, foi um prazer. Eu que agradeço. Contem sempre comigo. Obrigado, Marcos, e estou à disposição. Um grande abraço.